Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão. O curso desta semana foi sobre Direito Penal com a professora Roberta Cordeiro e hoje a gente recebe ela aqui para um bate-papo sobre a carreira, o mercado de trabalho e também para relembrar a sua trajetória aqui na TV Justiça. Professora, muito bem-vinda ao Saber Direito Profissão. Obrigada, Mariana. Bom, quer dizer que você já participou então com a gente há uns anos atrás? Participei há 9 anos atrás aqui. Eu fiz a gravação de aula sobre teoria do crime. Olha que bacana. E aí, foi em 2009 isso. E agora eu estou de volta aqui, estou voltando, aceitando mais uma vez o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, a gente que agradece. Professora, então vamos começar falando um pouquinho sobre a sua escolha do direito. Já nasceu sabendo que queria direito ou não? Não. Como é que foi essa influência aí? Não, na verdade, eu sou filha de pais advogados. E, assim, pais advogados, meu tio é advogado, mas eu tenho uma tia que é engenheira. E ela sempre me influenciou e eu queria fazer engenharia. E aí eu acho que era meio para contrariar meu pai e minha mãe mesmo. Ah, eu quero fazer engenharia, quero fazer engenharia. Não, agora eu quero fazer arquitetura. E aí eu vi que não dava para aquilo e quando eu fui fazer vestibular, para surpresa da minha mãe, eu prestei direito. Primeira vez já escolheu direito? Primeira vez. Eu sou de São Paulo, né? Minha família hoje, atualmente, ainda mora em São Paulo. E aí, assim, prestei o direito, passei e me apaixonei pelo direito logo que eu comecei a fazer. E, antigamente, logo que eu comecei, eu não queria ser advogada. Não queria, nunca quis ser advogada. Até a minha mãe falava para mim, a minha tia achava estranho, falava, como que pode fazer direito sem querer ser advogada? Mas eu não queria também ser juiz, eu queria ser promotora. Olha. E aí, sim, são os desígnios de Deus que levam a gente para o caminho certo, né? Assim, pelo menos para o caminho que a gente tem que seguir. Fiz vários concursos para Ministério Público de São Paulo, e aí surgiu a oportunidade de começar a fazer concurso para outros estados. E aí você viu Brasília como uma possibilidade? Aí eu prestei só 3, foi Paraná, foi Minas Gerais e aí eu vim para Brasília. E aí passei em Brasília e graças a Deus sou muito feliz hoje, sou muito apaixonada pelo que eu faço, gosto muito de ser juíza e assim, aconselho todo mundo que siga essa profissão também, que eu acho maravilhosa. Esse era o próximo tópico, professora, mas antes eu queria saber um pouquinho, só se você chegou a advogar ou não, me conta um pouco só desse começo da carreira. Na verdade, como logo que eu me formei, eu resolvi prestar concurso, né? Só que o concurso necessariamente eu teria que ter alguns anos, hoje mais tempo, mas logo que eu me formei eu precisava ter 1 ano de prática jurídica. E aí eu comecei a advogar com os meus pais, como eles eram advogados, e em São Paulo eu participava também como advogada da ativa, fiz inscrição na OAB como advogada da ativa e advoguei. E eu fiquei em São Paulo advogando com os meus pais por mais ou menos uns 8 anos, mesmo não querendo. Nossa, muito tempo. Muito tempo. E aí, assim, eu intercalava entre advogar e estudar. Eu estudava bastante também para concurso. Então, assim, no começo eu advogava com os meus pais, aí quando eu resolvi efetivamente prestar o concurso, porque eu fiz isso para ter aquele prazo que a gente precisa ter para prestar o concurso, aí eu comecei a estudar. E fiz alguns cursinhos e acabou que quando eu fazia esses cursinhos, surgia uma oportunidade ou outra, minha mãe me chamava para advogar junto com ela, ou eu advogava como da ativa no fórum também. E depois que eu fiz o cursinho, eu parei de fazer quando efetivamente eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a prestar os concursos. Mas eu estudei, isso não é a regra, e para ninguém é. Eu estudei cerca de aproximadamente uns 8 anos. Mas tem gente que muito tempo, porque na verdade eu queria São Paulo. E quando que você começou a gostar da área penal? Quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei assim, eu entrei, na verdade na faculdade eu já gostava. Mas eu não advogava. Meus pais, eles não advogavam na área penal, eles advogavam mais na área de família, área civil. E mesmo quando eu trabalhei como advogada da ativa, eu também não era da área penal. Aí eu comecei, assim, sempre gostei, eu gostei de direito penal, mas eu gostava muito de direito de família também. Tanto que quando eu vim prestar o concurso, a examinadora perguntou, se for uma área de família, qual hora que você vai querer atuar? Eu falava, com certeza a vara de família. E logo que eu entrei, eu já fui mandada para uma vara criminal, e para o Tribunal do Júri. Estava no destino. Exatamente, estava no destino. Professora, e o Tribunal de Justiça foi a primeira opção quando você resolveu fazer um concurso aqui em Brasília? Sim, foi a primeira opção.
Eu sempre pensava, daí quando eu resolvi o que eu queria, eu pensei no Tribunal de Justiça. Com certeza foi a primeira opção. E conta aí para os nossos estudantes que estão assistindo, para o público de casa também, como é ser juíza. É uma responsabilidade muito grande, né, professora? Demais. Ainda mais na área penal. Me conta um pouquinho do seu dia a dia. Meu dia a dia, na verdade, eu sou juiz e também sou professora. Então, eu leciono em duas faculdades aqui do Distrito Federal e pós-graduação também. Eu leciono na Escola da Magistratura, na ATAME, no Unicerrub e no IDP. E, além disso, eu também sou magistrada. O meu dia a dia é o seguinte, eu dou as minhas aulas de manhã, pela manhã e às vezes pela noite também, e à tarde eu estou sempre no Tribunal de Justiça. Realmente a responsabilidade é muito grande, porque é aquela responsabilidade de você ter que soltar ou ter que prender as pessoas. E você vai agradar uns, você vai desagradar os outros, mas que nem diz uma amiga minha, a gente não presta concurso para mim simpatia. A gente presta concurso para fazer justiça. E realmente é uma profissão difícil, mas é uma profissão muito bonita, onde eu acho que pelo menos quem eu conheço que é juiz é apaixonado por ser. Então eu chego no fórum, eu faço audiências, quando a gente está na área criminal, mais audiência do que outros juízes de área civil. Por exemplo, dentro das audiências eu normalmente costumo proferir decisões, sentenças. Eu já sentencio a pessoa em audiência, quando o caso não tem grande complexidade, né? Ou se não, as sentenças são feitas dentro do gabinete, por alguns assessores, obviamente com a minha supervisão, né? E eu coordeno um cartório, o meu cartório a gente recebe processos diariamente, e esses processos, os funcionários dão andamento aos processos, aí quando os processos chegam para mim prontos, né, com despacho, etc., a gente marca a audiência, ouve as testemunhas, interroga o acusado e normalmente dá a sentença. Quando não em audiência, fora da audiência. Professor, e o Tribunal do Júri? Todo mundo tem uma curiosidade, né? Você Eu trabalha diretamente também com isso, né? Não, eu já trabalhei. Ah, então É porque assim, tem algumas varas aqui no Distrito Federal que juntam o Tribunal do Júri e a vara criminal. Onde eu trabalho, que é Samambaia, é só que é uma cidade criminal. Satélite, só para explicar para o pessoal que está em casa cidade satélite. Samambaia é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal e a minha vara atualmente é a segunda vara criminal de Samambaia. Mas logo que eu entrei, eu era juíza, eu passei pelo Tribunal do Júri de outra cidade satélite aqui também, que é o Gama. E eu fiquei algum tempo no Gama. E o Tribunal do Júri, ele é interessante, mas a participação do juiz efetivamente na sessão, ela é menor. Porque você tem o advogado fazendo os debates, o promotor de justiça em primeiro lugar, o advogado depois, atendendo ao princípio do contraditório, eu tenho o princípio da ampla defesa, a defesa fala depois. E desses debates, a gente tem os juízes leigos, que são os jurados, que vão decidir a causa, e depois o juiz, por fim, ele profere a sentença, obviamente baseado na decisão do conselho de sentença, que são os juízes leigos, que são escolhidos, né, por pessoas do povo, pessoas que moram naquela comunidade. Assim, por exemplo, aqui no Distrito Federal, outra cidade satélite, o Riacho Fundo, tem a vara junto, Tribunal do Júri, vara criminal, outra cidade satélite, Recanto das Emas. Mas a minha, especificamente, nós não cuidamos de crimes dolosos contra a vida. Homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto não pertencem à minha vara. Então, a gente lida os crimes comuns e também não trabalho com crimes de drogas, por exemplo, que tem vara específica. E para explicar, então, o que seriam esses crimes comuns? O roubo, furto, extorsão, estelionato. A minha vara também trabalha com... A gente trabalha com crimes de trânsito também, delitos de trânsito, embriaguez ao volante, homicídio culposo, lesão culposa. Todos os crimes que não são afetos a crimes contra a vida ou que não são conexos com esses crimes contra a vida. E o que mais aparece lá para vocês julgarem? Infelizmente, crime de roubo. Infelizmente. Em primeiro lugar, disparado roubo, aí depois a gente tem receptação, furto, algumas hipóteses de porte de arma e, infelizmente, também bastante embriaguez ao volante. Que apesar de toda essa campanha, né, que o governo faz, e a população ainda não se conscientiza, Não, a população ainda não se conscientizou, que para mim é um crime de extrema gravidade. Porque a embriaguez ao volante ela pode levar a um homicídio culposo ou uma lesão culposa, que hoje são crimes apenados mais gravemente. Por exemplo, homicídio culposo no trânsito hoje aumentou a pena, que era de 2 a 4 anos para 5 a 8 anos. Ou seja, começando a ser cumprido a pena em regime semiaberto.
Perfeito. Professora, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, eu queria saber um pouquinho do seu sentimento como magistrada na hora de julgar temas relacionados à segurança. Porque eu acho que hoje o brasileiro está sofrendo muito, independente de ser Brasília, de Rio de Janeiro ou do interior, a gente vê que a segurança é um problema de questão nacional. Sim. Né? É difícil você conseguir, na hora, né, de decidir realmente o futuro de alguém, baseado em toda essa pressão que você tem popular também, porque a gente sabe que, né, o cidadão está cada vez mais preocupado e com medo, né, de sair às ruas. Na verdade, a gente tem que aplicar a lei. Infelizmente, a lei no nosso Brasil, eu acho que ela é severa, mas a execução da pena não é severa. Esse é o problema, a gente tem muitos benefícios e é isso que eu acho que gera insegurança. Por mais que o juiz aplique a lei, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu condenar um réu que praticou um crime de roubo em concurso de pessoas, porque hoje houve alteração legislativa agora, que a arma para majorar a pena, para aumentar a pena, ela só pode ser arma de fogo. Então, não sei se por um lapso do legislador, a arma branca foi esquecida. E aí houve a retroatividade, tudo para beneficiar o réu. Mas um roubo simples, aquele em concurso de pessoas, sem arma, uma pena de 5 anos e 4 meses. Você fala, pô, mas uma pena de 5 anos e 4 meses é uma pena excelente para o réu cumprir. Tá, mas aí a gente vai na lei de execução penal e a gente tem a progressão dessa pena quando o réu completa 1/6 do seu cumprimento, ou seja, 10 meses preso. E aí ele vai progredir e ele começa num regime semiaberto indo para o regime aberto. Então eu acho que isso gera insegurança de você saber. Muitas vítimas perguntam para mim assim, mas com o meu depoimento ele vai sair, ele vai ficar preso? Quanto tempo ele vai ficar preso? Eu acho que é isso que gera insegurança, a vítima não saber se realmente aquela pena vai ser cumprida nos moldes que ela é aplicada. E realmente ela não é cumprida nesses moldes, porque a gente tem progressão de regime, a gente tem remissão, que é o desconto na pena pelo estudo, pelo trabalho. É óbvio que isso serve tudo para a ressocialização do preso. A gente não está aqui para falar mal de preso, claro. Mas ao mesmo tempo a gente tem as duas balanças. A gente tem a balança do preso, que precisa ser ressocializado, e a gente tem a balança da sociedade, que sofre efetivamente com essa, eles chamam, né, de impunidade, essa falta de segurança que muitas pessoas associam exatamente pela duração da pena, que pela lei de execução penal é muito curta. Professora, vamos fazer uma pausa então? Claro. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre mercado de trabalho. Não sai daí, o intervalo é curto. Estamos de volta hoje aqui com a professora Roberta Cordeiro e neste segundo bloco a gente aborda o mercado de trabalho para os profissionais especializados no direito penal. Vamos conferir. O direito penal é o ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional, por exemplo. O direito penal é uma área ampla, que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nesta área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial é a partir de R$ 2.500. Professora, então, como a gente viu aí, são muitas possibilidades, né? Como Sim. em toda a área do direito, Sim. né? Destaca alguma que você acha que vale a pena hoje em dia o estudante investir? Em direito penal, a gente poderia dizer promotor de justiça. O promotor de justiça, ele atua muito na área penal, né? Na verdade, não é só, ele não é um promotor de acusação, ele é um promotor de justiça. Então, ele atua na área penal, ele atua na área de família, mas eu acho que, efetivamente, o promotor, ele se sente promotor, vamos dizer assim, quando ele atua na área penal. Além de tudo, a gente tem o delegado de polícia, o delegado, obviamente, com atuação sempre na área penal, e a advocacia. Eu acho que a advocacia é uma parte muito importante no direito penal, porque todo réu tem o direito e tem a obrigação de se defender. O réu, ele não pode ficar indefeso, então o advogado, ele é parte fundamental. Ele é parte essencial, seja a defensoria pública ou seja o advogado efetivamente constituído pelo réu para promover a sua defesa. Então, eu acho que hoje, com essas operações que estão acontecendo, que estão na mídia, os advogados, eles são a parte principal e fundamental do direito penal. Professora, e a área acadêmica ainda é professora? Eu acho que sim.
Eu gosto muito da área acadêmica, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ensinar o que eu aprendi. Como eu falei para você, foram 8 anos estudando, e esses 8 anos não serviram só para a magistratura, serviram também para eu ter o gosto de ensinar. E o meu maior prazer é ver um aluno, que foi meu aluno, que chega para mim e fala, olha, hoje eu sou um juiz, eu sou um delegado, hoje eu sou um advogado de tal escritório. Eu acho isso para mim é muito gratificante. Então, assim como eu tenho a minha gratificação, né, pessoal por ser juiz, eu também tenho a minha gratificação por ser professora. Gosto muito dos meus alunos. E hoje, qual que é o anseio desse aluno que está começando, porque acho que também tem dá para a gente traçar esse perfil do aluno que está começando no curso e do aluno que já está finalizando. Eles entram querendo o quê? Concurso público, querendo ser juiz? Assim, eu acho que hoje eles entram mais com a visão do concurso público do que antigamente. Antigamente eu não via, na minha época de faculdade, né? Eu já estou na magistratura há 14 anos, na minha época da faculdade eu não via tanto as pessoas querendo concurso como hoje. Eu acho que pelas dificuldades financeiras, por terem muitos advogados, porque o curso de Direito é um curso que forma muitas pessoas todos os anos, né? Então eu vejo hoje as pessoas querendo disputar uma vaga em concurso público mais do que antigamente. Então eles realmente entram na faculdade já com propósito de concurso público. Eu não sei se por conta de ser Brasília, mas eu acho que hoje não tem mais esse... Quando eu vim para cá, eu sentia muita diferença. Eu via o pessoal de São Paulo, como eu vim de São Paulo, querer muito advocacia. E o pessoal daqui querer muito concurso. Hoje a gente vê, de uma maneira global no Brasil, os estudantes entrando, principalmente quando eu entro em sala de aula, o primeiro dia de aula, sabem que eu sou juíza. Então, assim, estudante chegando no segundo semestre, fala, professor, eu já quero começar a me preparar agora para ser juiz. Eu falo, não, calma, vamos fazer a faculdade é um período que não volta mais. É um período que eu tenho muita saudade até hoje, né, porque é um período que você, assim, curte os seus colegas, curte a faculdade para depois, efetivamente, você ir trabalhar. Como foi minha primeira e única faculdade. Quando a gente está na segunda faculdade, terceira faculdade, que é o Direito, que o Direito eu acho que é uma faculdade que todos deveriam fazer. Porque o Direito, ele está presente em muitas situações da vida. Quando a pessoa é engenheira, ela usa o Direito. Quando é médico, existe o Direito. Então, se a pessoa ela já é formada, tanto que eu tenho muitos alunos que foram médicos e agora estão fazendo Direito. Eu acho muito interessante isso, para eles mesmos entenderem dentro da profissão deles os direitos que eles têm. Está por trás de tudo, né? Está por trás de relações. Inclusive, os concursos públicos, a maioria deles gira em torno da área do direito. E os que já estão, assim, para se formar, professora? Olha, os que estão para se formar, na hora que, na verdade, eles entram, eu acho que a decepção deles na faculdade é no primeiro ano. A hora que eles passam pelo primeiro ano, eu vejo muitos alunos reclamando. Realmente, porque o primeiro ano do direito é um ano muito teórico, onde, assim, eles ficam, vamos dizer assim, entre o ensino médio e a faculdade. Então, muitas faculdades, elas dão história, filosofia, português, economia, são as matérias, assim, do primeiro semestre e segundo semestre do direito. Quando eles chegam no segundo semestre, eles começam a adentrar no direito, efetivamente. Então, tem direito constitucional, direito civil, direito penal. E aí, passado esse primeiro ano, eu acho que aí eles se apaixonam. Então, existe esse limiar no começo do curso, onde a pessoa ou ela vai desistir do direito e vai procurar outra alternativa na vida dela, ou ela continua. E aí eu vejo as pessoas que saem do direito efetivamente gostando do direito mesmo. E aqueles que entraram querendo concurso público, eu acho que permanece essa vontade do concurso público também. Você estava falando do concurso para juiz. O concurso da magistratura, ele tem várias etapas. Sim. E nem todos os alunos sabem disso, né? É verdade. Explica pra gente como é que funciona, porque tem algumas provas que são diferenciadas, tem uma prova que é de conteúdo, então me conta um pouquinho. A primeira prova, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público, ela é uma prova objetiva, onde são perguntas com várias alternativas, né? Que é a primeira etapa, né? Todo concurso tem essa prova. É aquela que você afunila efetivamente. Você conseguir afunilar, e agora eu vou falar do concurso da magistratura especificamente, a gente tem uma segunda fase, que a segunda fase é de perguntas subjetivas. Né? Aqui no Distrito Federal, perguntas subjetivas, e a terceira fase é uma fase de sentença, onde cai agora uma sentença penal e uma sentença civil. Então, o aluno tem que fazer uma sentença na área penal e outra sentença na área civil. Passando essas duas etapas, que obrigatoriamente são subjetivas, a gente tem ainda a fase oral.
E entre essa fase, essa segunda etapa, segunda e terceira etapa é a fase oral, a gente tem ainda psicotécnico. E passadas todas essas fases ainda tem para a classificação provas e títulos, porque a gente também tem que saber os títulos da pessoa para saber em qual classificação que ela está. E aí, para o pessoal de casa entender também, os alunos que estão começando, a gente está falando aqui de um mestrado, de um doutorado, Sim, do que exatamente? mestrado, doutorado, já ser funcionário da administração, como por exemplo, funcionário do tribunal. A gente tem um tempo também, são 3 anos de prática que a pessoa tem que ter, né? Então é interessante que ela faça advogue ou que seja funcionária do tribunal. Professor, e hoje em dia também os juízes têm estado em umas sinucas de bico cada vez mais frequentes, tendo que decidir até sobre medicina, né? Sim. Às vezes a permissão para um procedimento ou a aquisição de um remédio. Na sua opinião, teria que existir também dentro da magistratura, não digo cursos preparatórios, mas algumas práticas para que esse juiz também se sinta mais seguro da decisão? Na verdade, quando a gente tem que tomar decisões desse tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha área no direito penal. Às vezes a gente desconfia da sanidade mental de uma pessoa, né? Então a gente tem que fazer a instauração do incidente de insanidade mental, para saber se essa pessoa, no momento da conduta, ela tinha plena capacidade do que ela estava fazendo, ou seja, se ela tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se ela tinha as duas capacidades, ela é imputável, é o que se presume no direito penal. Se ela é inimputável ou semi-imputável, nós temos que saber de acordo com a medicina. E para isso a gente tem profissionais. Então, se eu instaurar um incidente de insanidade mental de ofício a pedido do Ministério Público ou da Defesa, eu tenho profissionais, peritos que cuidam disso. Então, a gente tem que, porque o juiz, eu não posso olhar para uma pessoa e visualizar e falar, não, ele é imputável, ele é inimputável. A imputabilidade, ela se presume no direito penal. Mas a gente tem que exatamente se socorrer dessas pessoas da área da medicina para que auxiliem a gente. Então, por conta dessas decisões que estão cada vez mais complexas, como você acabou de falar, a gente tem que se socorrer de profissionais das outras áreas, porque a gente não pode. Eu acho que a solução não é estar dentro do curso. Por exemplo, eu, na minha época, fiz medicina legal. Tinha matéria na faculdade quando eu fiz medicina legal. Então, é uma coisa interessante, para você analisar um laudo, por exemplo, um laudo cadavérico, um laudo de exame de corpo de delito, para um caso de uma lesão corporal, ou um incidente de insanidade mental. Hoje, na grade curricular, já não tem mais essa matéria. Eu acho que não tem mais. E era uma matéria que era interessante. A gente tem, hoje, na grade curricular, economia, por exemplo, que exatamente para as profissões se conversarem, né? O direito com a economia, o direito com a medicina. Então, eu tive, na minha época, na Faculdade de Medicina Legal. Uma coisa que eu acho que os estudantes deveriam... E isso deveria ser agregado nas grades curriculares. Isso é uma coisa interessante. Exatamente para você, no caso concreto, saber analisar um laudo. Perfeito. Professora, para a gente encaminhar aqui para o fim, para a gente fechar, eu queria algumas dicas para os alunos que estão assistindo. A gente sabe que se atualizar é sempre bom e queria saber quais são as suas dicas, como é que você faz, o que você gosta de ler, de que forma você gosta de se atualizar no direito. Eu gosto de me atualizar com doutrina e principalmente com jurisprudência. E a jurisprudência, a gente busca atualização. Hoje em dia, o que a gente tem da maior riqueza é a internet. Então, assim, os estudantes hoje, eles são privilegiados exatamente por existir a internet. A gente tem livros em forma de PDF, a gente tem e-books e a gente tem, assim, muita jurisprudência. Então, a atualização maior hoje, como, por exemplo, saiu uma lei agora dia 24 de abril de 2018. E essa lei, ela alterou vários dispositivos do furto e do roubo. E os estudantes, eles não precisam esperar sair livros, podem facilmente pesquisar na internet, muitos sites de direito que auxiliam, que já trazem comentários sobre isso. Então, assim, atualização pela internet, com sites dizendo respeito ao direito. A gente tem um site muito bom, Dizer o Direito, né, dizerodireito.com.br, que saem coisas atualizadas, logo que sai a lei, alguns comentários.
e principalmente jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ. Sempre a fonte oficial, né, professora? Sempre a fonte oficial, exatamente. Tá certo. Bom, e com essa dica, então, professora, a gente encerra o programa. Eu agradeço aqui a sua companhia e os seus ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente. É só acessar a TV Justiça, o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E para perguntas e sugestões, mande um e-mail para a gente também. É saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!